Gravando aqui, salve galeras, gravando aqui para o meu canal, Cineasta Mochileiro. Eu sou o Aleph Rodrigues, atualmente vou andar para lá porque a luz está mais bonita. Olha só que luz bonita, finzinho de tarde aqui em Balneário, não, finzinho de tarde aqui em Bombinhas, Santa Catarina. Vim aqui passar esse final de semana com a minha família. Meu irmão queria fazer o seu aniversário, comemorar o seu aniversário aqui no litoral catarinense. Aí veio com a família toda para cá e eu me reuni aqui com eles. E hoje eu queria conversar com vocês sobre criação de conteúdo novamente, mas sobre a conexão que as pessoas têm, a diferença de conexão que as pessoas têm com um filme, um documentário, um programa de televisão e com um vídeo aqui na internet, né? A conexão é um pouquinho diferente, então a gente tem, tem estudos e teorias por trás disso. E são duas visões, né? O cinema tradicional e a televisão, ela vai fomentar, vai trabalhar mais no que a gente chama de voyeurismo, que é uma sensação, uma vontade que nós temos de observar uma história, observar um acontecimento, algo que está acontecendo, né? Mas só observar, sem estar naquela cena, sem estar no lugar, né? Sem fazer parte daquela história. É uma curiosidade que nós temos, né? Uma vontade de saber o que está acontecendo, mas sem fazer parte, como se fosse uma mosquinha viajando, né? Estando ali naquela sala, ouvindo aquela conversa, aquela discussão que está acontecendo, né? Aquele acontecimento. Isso vai ser alimentado por muito tempo e cria também, vai criando a consequência disso para as estrelas, por exemplo, né? Estrela no audiovisual é quem aparece na imagem, né? Para essas estrelas do cinema, as estrelas da televisão, cria esse distanciamento, porque você está observando essa pessoa de longe, mas são milhões de pessoas ao mesmo tempo observando essa galera. Então isso cria esse distanciamento. Já quando surge a internet, essa figura, essa relação do espectador com a mídia muda bastante. Que aí você deixa de ser um observador, ser um voyeur, é um termo em francês, eu acho, para fazer parte, entende? Então, você passa a se identificar. Você vai começar a assistir conteúdos de quem você se identifica mais, com quem você concorda, com quem você admira, talvez, com quem você teria como amigo, você sente que está conversando com aquela pessoa, certo? Então essa é a principal diferença entre a internet e os meios tradicionais. Isso muda na produção do conteúdo, na forma como você vai falar com as pessoas, né? Como você vai gravar o conteúdo. E aí, às vezes, até um recurso interessante é você ter alguém falando com você, né? Hoje eu estou aqui com um tripé, mas uma forma que eu comecei a produzir conteúdo mais soltos foi conversando com alguém e gravando essa conversa. Não, eu estava gravando sim. Vai cancelar aqui? Não, pode deixar, porque a ideia é ficar mais solto. Você conversar comigo também. Legal. Porque eu tô já há bastante tempo tentando criar conteúdo para a internet. Não é tentando, é produzindo conteúdo para a internet. Mas nessa primeira fase, podemos dizer que é uma parte experimental, né? Então é um momento que eu estou descobrindo como linguagem, como forma de comunicar, como forma de produzir. Aí agora que eu passei mais um período maior estudando, eu estou querendo trazer mais conteúdo especificamente para esse nicho de criação de conteúdo, que é o que eu passei estudando nos últimos anos. E agora, essa forma que eu estou tentando encontrar é uma forma mais de deixar mais solto. Então, eu estou conversando com alguém que está segurando a câmera, que deveria estar conversando comigo e não está. Tá aí só olhando. Cara, tô tentando formular uma pergunta aqui, mas sem sucesso ainda. Só fala alguma coisa, brother. A gente tá solto aqui, estamos aqui na praia para comemorar aqui o aniversário do meu irmão, que inclusive está segurando a câmera. Que a gente quis comemorar essa data, né, brother? Aqui na praia. Foi bem legal. Aproveitando que eu estava aqui na região já, porque eu fico pulando de hostel em hostel, voluntariando, né? Essa é a forma que eu encontrei
de produzir conteúdo enquanto eu viajo, de conhecer pessoas, porque eu estava sentindo muita falta, quando eu estava em casa, estava sentindo muita falta de variedade, sabe? De ter coisas de fora. Eu vivia num mundo mais fechado meu, né? Porque eu era muito introspectivo também, ficava mais antissocial. E aí, quando você precisa contar histórias, eu gosto de contar histórias, eu preciso ter essa bagagem cultural também. Então, fazer voluntários em hostels que tem voluntariado aí pelo país todo, fazer esses voluntariados de hostel, pulando de hostel em hostel, eu consigo encontrar pessoas diversas, com histórias diversas, e eu acabo tendo uma noção mais profunda do que é a sociedade como um todo. Eu passo a ter uma visão de para quem eu vou criar um conteúdo, por exemplo. Eu consigo até testar o que eu já estou produzindo. Foi o que eu fiz a última vez, quando eu lancei o documentário do Vinícius, o Vinícius Atleta, Quando o Corpo Decide. É um documentário pequeno, de 20 minutos, mas foi um produto audiovisual que foi o primeiro produto audiovisual que eu finalizei e eu mostrei para uma pessoa de fora do meu ciclo que que gostou do conteúdo e viu como eu pude ver ali que era um produto mesmo audiovisual, não era só uma expressão pessoal minha, sabe? Não estava só me expressando e ninguém entendia, mas era ali um produto que alguém gostaria de assistir, gostaria de vivenciar aquela experiência audiovisual que eu pude proporcionar naquela narrativa de 20 minutos. Isso só me proporcionou nessa trajetória de mochileiro, fazendo voluntariado em hostels. E aí eu estava voluntariando aqui em Balneário Camboriú, estou voluntariando aqui em Balneário Camboriú. E aí minha família resolveu passar o final de semana aqui em Bombinhas. Você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar se você achou que valeu a pena a jornada aí do mochileiro. Tá valendo a pena, cara. Tô gostando muito. A minha sobrinha tá aqui do lado. Eu tô gostando muito justamente por conta disso, de conhecer novas pessoas, até mesmo me conhecer mais pessoalmente, porque eu passo a ter mais opções sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. Né? Apesar de eu gostar bastante das pessoas que moram na minha cidade, dos amigos, dos colegas que eu fiz, dos ciclos sociais que eu tinha lá, sempre tinha um ponto de, cara, falta alguma coisa. Né? Sinto que me falta conhecer algo mais. Então, quando eu comecei a fazer os voluntariados, a conhecer outras cidades, né, a princípio eu comecei a conhecer, eu saí para conhecer as capitais aqui, principalmente do Sul. Então, aí nesse processo eu tive novas realidades, conheci novos amigos, conheci pessoas que se conectavam mais com as minhas ideias e pensamentos, pessoas que gostariam de consumir o que eu poderia produzir. E isso é uma realidade que eu fui encontrar só viajando. Na minha cidade, essa realidade eu não encontrava. Então, eu pude ter certeza que uma carreira como cineasta independente seria possível nesse momento. Ela ainda não é realidade, mas eu pude enxergar um caminho possível nesse caminho, nessa jornada como cineasta mochileiro que eu iniciei no começo do ano passado. Legal, e você acha que tá perto? Tô muito mais perto que antes. É uma ótima resposta. Eu tô muito mais perto que ontem. Mas o perto, porque assim, hoje eu já me vejo como um cineasta mochileiro. Eu já produzo conteúdo, já disponível na internet, já tenho uma plataforma feita para isso, que é a Big Lago. Então, eu tenho o ecossistema formado. A questão agora é eu tenho um ecossistema formado, eu tenho um MVP validado, né? O valor mínimo, um produto com valor mínimo viável, né? O valor mínimo viável, eu já tenho tudo isso validado. Agora eu preciso alimentar essa plataforma produzindo mais conteúdos para que ela tenha corpo e solidez suficiente para que essa jornada como cineasta independente, ela realmente se torne realidade, né? Hoje estou me virando, segurando aqui e ali, e aí por aí vai. Quais são os próximos passos? Os próximos passos
interessante, porque assim, quando eu desenhei a Big Lago, eu desenhei porque eu vi uma deficiência de mercado no cinema nacional. Não no cinema, mas na indústria audiovisual, no entretenimento audiovisual nacional. Eu vi uma deficiência na estrutura econômica. Uma injustiça, né? Eu via como algo injusto como era estruturado e como ainda é estruturado. Então, eu não queria fazer parte dessa estrutura. E por isso eu passei a desenhar, a Big Lago pensando em corrigir essa estrutura e deixar de forma mais justa para quem é realizador, para quem é espectador também, né? É um projeto que tenta solucionar duas frentes, né? A frente do espectador, que não tem conteúdo de identificação, não tem conteúdo ali da sua região, que valoriza a sua cultura regional, e ao mesmo tempo uma plataforma que também valorizasse quem cria conteúdo, né? Que enxerga o que o criador de conteúdo de alto valor agregado, como eu costumo dizer, quer fazer também. Então, esses últimos anos, quando eu decidi, estou fazendo figuração no vídeo. O que é? Estou fazendo figuração no vídeo, passando e voltando. Aí, ao enxergar esse problema, eu passei os últimos anos estudando uma forma de como eu poderia corrigir isso. Por isso eu desenhei o projeto da Big Lago. Ele é desenhado para que eu pudesse corrigir esse problema. Só que eu também não tenho milhões de reais para poder investir e injetar nessa plataforma e contratando criadores. Então agora, meus próximos passos é produzir conteúdo para alimentar essa plataforma, para que ela tenha força e eu consiga agregar mais pessoas e assim a coisa ir crescendo. Então, para isso, eu também preciso educar. Educar essa forma como eu enxergo, como o mercado deveria ser, enxergar como que poderia ser uma estrutura de uma produtora, porque hoje os criadores de conteúdo na internet, elas são pessoas que até fazem um curso de videomaker e tudo mais, mas são pessoas que tinham carisma, uma empresa começou a criar conteúdo, essa coisa foi crescendo, juntou uma galera aqui que sabia editar uns vídeos, porque viu uns vídeos tutoriais na internet, e aí criou-se uma empresa. Só que elas não sabem, não pararam para pensar, e também não vi ninguém também discutindo sobre isso, como que a gente pode estruturar essa empresa, como que pode estruturar uma produtora, como pode estruturar uma criadora, como pode estruturar uma agregadora de conteúdos, ou até mesmo uma exibidora, que é o caso da Big Lago, que entra nesse perfil de distribuidora-exibidora. Então, criar conteúdo de curso mesmo, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui com o canal agora, que é produzir conteúdos explicando como produzir conteúdo numa cadeia, enxergar não como um youtuber, um influenciador, um instagramer, um tiktoker, um cineasta, mas enxergar como um criador de conteúdo geral, assim. Então, o que eu estou criando, eu posso publicar em um livro, ao mesmo tempo adaptar para distribuir em um documentário de cinema. Então, como a gente enxergar isso de forma macro? A gente, como criadores de conteúdos, tradutores de experiências e vivências em um produto audiovisual e tirar dinheiro disso, né? A gente também tem os nossos desejos pessoais, tem as nossas conquistas que queremos ter, né? Não demonizar também essa parte do dinheiro na questão do conteúdo. Então, os próximos passos é criar cursos, não só cursos, mas também trazer esses conteúdos aqui para a plataforma, para o meu canal no YouTube, ou criar cursos e distribuir e vender, para também eu conseguir me sustentando nesse meio do caminho, né? Porque é um projeto muito ambicioso e que eu preciso, como também não tenho financiadores, eu preciso começar do zero, então eu preciso desenhar uma escadinha. E eu vejo que esse braço de educação vai ser um braço interessante para essa escadinha que eu venho planejando até o topo aí como cineasta independente. Fantástico. Muito bom? Top. Top. Então é isso.